Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria Santíssima, nosso 39º encontro. Vamos pegar a reflexão do Papa Leão Magno, no escrito dele chamado Toma de Flaviano. Papa Leão escreveu a Flaviano, que era bispo de Constantinopla. Papa Leão foi bispo de Roma do ano 440 a 461. E ele escreveu esse tomo, essa carta ao bispo de Constantinopla, que se chamava Flaviano, que foi bispo de 446 a 449. Este patriarca, Flaviano, morreu em consequência das agressões físicas e lesões que ele sofreu no concílio de Éfeso, em 449, e foi vítima dos monges que invadiram a sala conciliar. Eles eram partidários de Eutiques e afirmavam que em Jesus havia uma única natureza. E não aceitando a condenação de Eutiques, eles invadiram, e o concílio terminou sem ter nenhuma decisão. Então, Eutiques dizia, Jesus tem uma única natureza, a natureza divina. Não existe a natureza humana que foi absolvida pela divina. Vamos ver alguns trechos desta carta que nos ajuda a entender Maria, Mãe de Deus. Afirma o Papa Leão Magno: o Espírito Santo deu fecundidade à Virgem. No entanto, a constituição do corpo originou-se do corpo virginal. Isso é o que afirma São Leão Magno. Aqui São Leão Magno lembra que o corpo gerado em Maria, o corpo de Jesus, esse corpo originou-se da própria Maria, a Virgem. O corpo de Jesus, gerado em Maria, é humano. A mãe gera um filho, transmitindo a realidade humana. Hoje se diz que o DNA mitocondrial de Maria é o DNA mitocondrial de Jesus, é o DNA de Jesus. Quando você analisa o sangue de Jesus, se o sangue é aquele que traz a marca do DNA mitocondrial, nós vamos perceber que Jesus é totalmente de Maria. Ele não tem a parte paterna, ele tem só a parte materna. Então ele é todo de Maria. Todo o código genético, toda a transmissão do código genético é de Maria. No corpo assumido, nos diz São Leão, de uma carne humana, ao qual animou com sopro de vida racional. A palavra, isto é, o Verbo de Deus, assumiu um corpo para salvar a humanidade. Ele precisava, em Maria, assumir um ser humano completo, pois o que não foi assumido não foi redimido. Era preciso que ele assumisse um ser humano completo, e não parte do ser humano, para redimir todo o ser humano. Aqui tem uma visão do ser humano de 1 Tessalonicenses, carta de São Paulo, capítulo 5, versículo 23. São Paulo nos diz que o ser humano completo é corpo, alma e espírito. O Filho de Deus assumiu um ser humano completo de corpo, alma, na língua grega psique, e espírito, na língua grega pneuma, ou na língua hebraica ruá. O corpo assumido de uma carne humana que vem animada. A palavra ânima no latim significa alma, no grego psique. Daí a palavra psicologia, psique é psicologia, estudo da vida humana, isto é, estudo da alma. Esta animação é dada pelo sopro, em hebraico ruá, em grego pneuma,
em latim espíritus. Este sopro que dá vida à carne e animação, isto é, animação significa vida e alma, vem de ânima, alma, faz o ser humano se tornar um ser espiritual, isto é, um ser racional. Um ser que tem vida racional, que tem alma racional. Ou tem, porque a alma, no português, pode ser traduzida também como vida, vida racional. Um corpo, um ser sem alma, é um ser inanimado. Animado vem da palavra latina anima, alma. Isto é, um ser sem alma é um ser inanimado. Isto é, se torna um cadáver, sem vida. Como se diz no judaísmo, o ser humano completo é um ser vivente e pensante. Salvaguardadas, pois, agora é a palavra de São Leão Magno. Salvaguardadas, pois, as propriedades de ambas as naturezas e substâncias, unidas numa só pessoa, foi assumida a humanidade pela majestade, pela força fraqueza, pela eternidade e imortalidade. Nesta união entre o divino e o humano em Maria, quando ela concebeu, gerou e fez nascer, essa realidade se deve proteger, salvaguardar as duas propriedades. A propriedade divina, que é imortal, e a propriedade humana, que é mortal. De ambas as naturezas. Quais são as ambas naturezas? Divina e humana, sem mistura ou confusão das duas naturezas. E substâncias, porque existe a substância divina, unida ao Pai e ao Espírito Santo na unidade divina. Então, ele é consubstancial ao Pai, participa da mesma substância do Pai, e também ele é consubstancial a nós, na nossa humanidade. A substância humana unida a nós na humanidade, porque ele participou dessa natureza humana. Essas duas naturezas e substâncias em Cristo Jesus vêm unidas de forma real e inseparável numa única pessoa. Assim, a humildade da humanidade em Jesus veio assumido pela majestade da divindade na encarnação. A força da substância divina assumiu a fraqueza humana, e a substância divina eterna, sem fim, assumiu a mortalidade da realidade humana. Para obter, nos afirma São Leão, para obter o débito de nossa condição, a natureza inviolável uniu-se à natureza passível. São Leão afirma, que a condição humana pecou. É o débito que deve pagar. A pena do pecado foi a morte. Jesus assume o nosso débito, o nosso pecado, a nossa dívida, pois o pecado é da condição humana. Lembremos um texto da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Jesus humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ora, Jesus humilhou-se a si mesmo e assumiu a cruz. E se fez obediente ao Pai até a morte na cruz. Ora, a desobediência precisava ser vencida pela obediência. E a obediência tiraria a pena da desobediência. Qual era a pena da desobediência? A morte. Lembremos São Paulo na carta aos Romanos. São duas passagens. Capítulo 5, versículo 19. Assim como pela desobediência de um só homem, isto é, Adão, todos se tornaram pecadores, do mesmo modo, pela obediência de um só, isto é, Jesus Cristo, todos se tornaram justos.
Outro versículo também nos ajuda a entender. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 15. Se todos morreram, isto é, a pena, devido à falta de um só, Adão, muito mais abundantemente se derramou sobre todos a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo. Vamos refletir um pouco essas duas passagens. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, 19. Adão desobedeceu. Todos pecaram. A pena do pecado, a morte. Em Cristo Jesus, ele obedeceu. Todos se tornaram justos, isto é, são justificados em Cristo Jesus. Carta de São Paulo, Romanos, capítulo 5, versículo 15. Se todos morreram, morreram por quê? Porque pela desobediência de Adão entrou a morte no mundo. A morte não é dada por Deus. A morte foi escolha humana. Ao desobedecer, o ser humano assumiu a consequência, a pena da desobediência, isto é, a morte. Muito mais, nos diz São Paulo. Isto é muito superior. É uma superioridade infinita. A graça de Deus foi derramada em nós pelo dom gratuito de um só homem. Vamos trabalhar essa palavra homem. Esse homem, Jesus Cristo. Pois ao vencer a desobediência, sendo obediente até a morte e morte de cruz, Jesus assumiu nossos pecados. Embora ele não tivesse pecado, morreu na cruz. E pela sua obediência, venceu a pena da desobediência, se tornou nossa justiça, que jamais alcançaríamos sem Jesus Cristo. A obediência venceu a morte, que era a pena do pecado da desobediência. Mas vamos destacar mais uma coisa. O texto da carta aos Romanos, capítulo 5, 19, afirma, de um lado, pela desobediência de um só homem. Este homem aqui é Adão. E carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 15. Se derramou sobre todos a graça de Deus, isto é, em Jesus Cristo, o dom da gratuidade de um só homem. Este homem aqui é Jesus Cristo. A desobediência de um só homem, essa palavra homem na língua grega, anthropos, Adão. Pela obediência de um só homem, homem aqui, anthropos, Jesus Cristo. Não se diz em nenhum lugar dessas passagens, Paulo não usou a palavra aner, andros. Andros significa varão, homem do sexo masculino. Mas diz, a obediência de um só homem não é um homem do sexo masculino, mas aqui está falando de uma questão da humanidade. Ele assumiu uma realidade humana. Então, Adão era o pai dessa realidade humana, foi constituído, foi criado nessa realidade humana. E também o Cristo assumiu essa realidade humana, porque é usada aqui a palavra anthropos, não é usada a palavra aner. Não usa a palavra varão, mas homem, anthropos, no sentido de humanidade. Jesus se fez humano. Em Adão, vimos a antiga humanidade que desobedeceu. Em Jesus Cristo, a nova humanidade, o homem novo, esse novo homem que foi dado, essa nova realidade, essa nova criação, através da obediência de Jesus Cristo. Aqui se destaca, então, a humanidade de Cristo. Ele precisava ser verdadeiramente o homem para que a humanidade completa, corpo, alma e espírito, fosse salva. Ele precisava ser verdadeiramente Deus, pois só Deus
pode salvar. Aí nos diz São Leão Magno: assim como remédio conveniente à nossa cura, um só e mesmo mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo, de um lado, podia morrer, e do outro lado, não podia. Assim nasceu de Maria um só e mesmo mediador entre Deus e o homem. Este mediador é Deus. Este mediador é homem. Este único mediador e homem, uma unidade de pessoa, que é Jesus Cristo, traz a natureza humana, que podia morrer, porque mortal, e de outro, não podia. A natureza divina, imortal, não podia morrer, porque Deus não morre. Assim, o Filho de Deus veio gerado numa nova humanidade passiva de morte. Maria gerou o Filho de Deus numa humanidade passiva de morte, mortal. E ele vai ressuscitar, trazendo a mesma humanidade dada em Maria, não mais numa humanidade passiva de morte, mas uma humanidade imortal, porque ele faz com que, ao ressuscitar esta humanidade dada em Maria, esta humanidade agora, na ressurreição, se torne imortal, não mais passível de morte. Nasceu de Maria, o verdadeiro Deus, com a íntegra e perfeita natureza de um verdadeiro homem. Isto é, todo o que é seu na divindade, todo inteiro naquilo que é nosso, na nossa humanidade. Por nosso, devemos entender aquilo que o Cristo fez em nós, no início, e que assumiu para ser reparado. O Filho de Deus assumiu em Maria uma humanidade perfeita para reparar o que o ser humano em Adão fizera perder, isto é, a vida. Agradeçamos a Maria. Ela não foi coagida. Deus não usou de violência para obrigar Maria a gerar o seu filho. Maria consentiu, ela disse o sim. E com seus 11, 12 anos, idade que as meninas pobres noivas se casam, naquele tempo de Jesus, principalmente as meninas pobres, gerou para nós o Filho eterno de Deus que se fez homem. E ele se fez homem, o único Filho, Filho de Deus, Filho de Maria, Jesus Cristo, Senhor nosso. É no sim de Maria que o Filho de Deus se fez homem, se uniu numa única pessoa, manteve a distinção divina e humana, e Jesus Cristo, nosso Senhor, foi aquele que anunciou para nós o reino de Deus. Morreu na cruz e ressuscitou. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.